Como já suspeitávamos, aquele post era uma zoeira. O que acontece? O Craig Jones, ele postou na semana passada, deixa eu ver qual foi o vídeo aqui, ó. Caramba, peraí. Esse aqui, ó. Ele postou esse vídeo aqui, ele recebendo uma massagem, né, e tal, e ele falando que teve muitos gastos, então teve que cortar um pouco da premiação dos atletas porque ele teve gastos inesperados, então ia cortar pela metade. A gente até fez um vídeo na época falando sobre isso, eu traduzi, né, legendei todo o vídeo e falei que na minha opinião era uma zoeira, já que assim que ele estava falando sobre diminuir a premiação dos atletas porque ele tá gastando, né, com outras coisas. Ele mostrava tipo cheio de joias, tinha um cara fazendo massagem, então assim, tipo, meio que provocando o Mo, porque o Mo, né, o organizador da DCC, fala que ele tem muitos gastos, que não tem lucro com a DCC, que, pô, tem que pagar muita coisa, todo aquele evento, e por isso que não dava pra aumentar a premiação dos atletas, né? Então, como a gente já tinha falado, eu achei que era uma zoeira, uma referência a isso do Mo, e tivemos essa confirmação nesse vídeo aqui que o Craig Jones postou. Ele postou esse vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui, e nesse vídeo ele fala sobre a premiação ser US$ 1 milhão para cada categoria. O Craig Jones Invitational vai acontecer no dia 16 e dia 17 em Las Vegas, enquanto a DCC dia 17 e dia 18. Thomas Mack vai ser a arena onde vai ser o Craig Jones Invitational, que foi a DCC de 2022 nesse mesmo estádio. Já o Craig Jones, a DCC vai acontecer no T-Mobile Arena, que é uma arena que já é muito conhecida porque grande parte dos eventos do UFC acontecem lá, né? Então a gente tem esses dois acontecendo praticamente no mesmo final de semana. E aí, o Craig Jones, nesse vídeo aqui, falou que a premiação das categorias até 80 acima de 80 vão ser de US$ 1 milhão cada uma. Falou também sobre o seu confronto contra a Gabi Garcia, né, que vai ser o super fight principal. E teremos também uma das maiores lutas da história do jiu-jitsu entre as mulheres, né? Isso que ele falou, que teremos o confronto entre Fionn Davis e a Mackenzie Dern. Íamos ter também o Muzumet, mas como a gente fez um vídeo falando, o Muzumet não vai mais lutar. A gente acha, temos palpites de que seria Muzumet contra o Marcelinho Garcia, né? Porque me lembraram, até não sabia onde eu tinha ouvido isso, mas até comentaram nesse vídeo quando eu falei sobre isso, que lá no Joe Rogan, no podcast, que o Craig Jones participou, ele falou que estava conversando com o Marcelinho. Não falou que era o Marcelo Garcia. Ele falou que era um brasileiro que o nome soava mexicano, então subentende que fosse o Marcelinho Garcia, né? Muita gente começou a comentar dizendo que era o Marcelinho Garcia. E aí pode ser que teríamos esse confronto. Pode ser também que não, mas pode ser que sim. Então a gente ficou naquela dúvida, né? Nada certo ainda. Então não teremos mais. De qualquer forma, a gente não deu certo o confronto, não sabemos quem é, a gente ficou só nos palpites, que é o nosso palpite, era que seria o Marcelinho Garcia. E aí, cara, o que acontece? Então, é US$ 1 milhão cada categoria, ou seja, aquilo era uma zoeira realmente, né, do Craig Jones, não, ele não diminuiu a premiação do Craig Jones Invitational. E aí, cara, eles postaram aqui, junto com pô, qual é o nome dela? Pô, deixa eu olhar aqui, vai, não vou lembrar o nome dela. A Alex, com a Alex, que subentende-se que seja o bracket, né, que seja a chave. Não sabemos se é a chave ou não, mas vamos supor que seja. É bom que eu já vou te falar quais são os nomes que estão nas categorias, te falo os palpites aqui desses confrontos e podemos conversar sobre eles, que sinceramente eu achei bem interessante se for essa forma aqui, ó. Andrew contra Indy Varela. Nós já tivemos esse confronto ainda esse ano, que foi na seletiva da DCC. Foi uma luta muito acirrada. Quem venceu foi o Andrew por 2-0 esse confronto. Aí o Andrew saiu no DCC, que foi pro Craig Jones Invitational. O Indy Varela foi chamado para substituir ele. Aí o Indy Varela saiu também e foi pro Craig Jones Invitational. Então, se tivermos novamente esse confronto assim já de cara, seria bem interessante porque os dois têm um jogo muito pra frente, né? O Andy Varela, ele é bom em guilhotina, ele é bom em triângulo, ele é bom em queda também, mas o Andrew Tact é mais completo, então na minha opinião, se tivermos esse confronto, vou novamente de Andrew Tact.
O Owen contra o Jason Nolf, vou de Owen. Acredito que não tenha tido o confronto entre eles, porque o Jason Nolf é do wrestling. Sinceramente, eu nunca ouvi. Não sei nem se ele já lutou grappling ou não. Então, realmente não sei essa informação. O Owen, ele já lutou no ADCC, inclusive no ADCC 2022 ele lutou. Ele é muito bom de chave de pé. Ele já esteve no Jutopia, que é um camp de jiu-jitsu que acontece na Grécia, no ano passado, que a gente foi. Ele tava lá, ele ensinou chave de pé, ele ensinou alguns frames pra dar o armlock dele. Pô, o jogo dele é muito fechadinho, cara, cabuloso, bem interessante. Eu gosto do estilo dele. Muito bom chave de pé, então vou de Owen. Joseph Shake contra Cade Rotolo. Cara, que sacanagem com o Joseph, tá? Se foi isso mesmo, pô, Craig Jones botou pra F mesmo, porque não teve protegido nessa história. Porque se fosse pra proteger os dele, ele jamais colocaria Joseph Shake contra o Cade. Porque o Cade é um dos grandes favoritos a levar essa categoria, tá? Na minha opinião, essa briga aqui tá entre Andrew Tate, Cade Ruotolo, Tai Ruotolo e Roberto Jimenez. Se eu posso escolher 4, eu escolhi esses 4. Que vai, na minha opinião, vai estar na briga entre esses 4 aqui. Mas tudo pode acontecer. Tô falando de 4, Rafa, 4 favoritos, eu iria nesses 4. Rafa, 3 favoritos. 3 favoritos, Cade, Tai Ruotolo. Agora, Andrew Tate contra Roberto Jimenez. Aí você aperta. Por que você fez essa pergunta, hein? Pô, vamos voltar, né? Me dá mais um tempo pra pensar. Vamos voltar para possíveis confrontos aqui. Vamos supor que esse aqui realmente seja a chave. Joseph contra o Cade. Porque, pô, o Joseph é um prodígio, né? É um garoto que tá crescendo bastante. O nome dele, tu vai pôr de cara contra o Cade? Caraca, se for... O Craig mostrou que, pô, sem clubismo aqui, porque ele jamais colocaria contra o Cade. Assim, de cara, tá ligado? Eu não sei. Então, não sabemos se realmente vai ser assim o bracket ou não, mas se for, ele mostrou que sem clubismo aqui. Coitado do Joseph. Eu acredito que se fosse com algum dos outros, ele poderia ir mais pra frente. Agora contra o Cade, não sei não. Vou de Cade. E foi interessante porque a gente teve recentemente o Joseph contra o Tai Ruotolo. E aí quem ganhou foi o Tai Ruotolo na decisão. E tivemos também o Cade contra o Tommy. E quem ganhou foi o Cade na decisão. Então eles trocaram aqui, é legal. Então Tommy contra o Tai. Não tivemos esse confronto ainda, vai ser interessante termos isso aqui. Levi contra o Lucas Huck. Vou de Lucas Huck, apesar do Levi. O Levi é muito conhecido pelo seu jogo no kimono, né? Não sei que kimono ele faz luta sim, ele é bom, mas Hook Smash. Vou de Huck nesse confronto. Matheus Diniz contra Nick Ryan pô, é legal, tá? O Matheus Diniz, ele ganhou categoria até 88 quilos no ADCC 2019, né? Então, tem um tempo já. O Nick Ryan cara, o Nick Ryan é um problema, porque assim, ele é um garoto que é uma grande promessa, mas nunca foi muito bem. Quando ele começava, tipo, o Gordon mesmo falava na época, ele é irmão do Gordon, né? E o Matheus Diniz lutou contra o Gordon, viu? O Gordon finalizou o Matheus Diniz no Rio Hulk. Foi em 2020 no Rus Namboa. Foi. Bem no comecinho. Foi um dos primeiros Rus Namboa. Pô, foi nesse Rus Namboa que teve o... Não sei se foi nesse. Enfim, teve o tapa contra o Dragon Ball. Agora não me recordo se foi nesse. Matheus Diniz versus o Gordon. Anyway. Então, o Gordon mesmo falava que o Nick Ryan, ele... era muito bom na academia e ele não colocava nem 60% do que ele era na competição. Que se a gente visse, a gente ia se surpreender. Ele não conseguia demonstrar isso na competição. E aí veio o problema, né, do joelho dele, que ele, na luta dele contra o Dante Leon, que foi no Road to ADCC, uma entrada de queda que ele fez, que normalmente quando a gente passa a perna por dentro, joga pra fora. Ele não, ele fez tipo a perna por dentro, puxando pra dentro. E aí, tipo, o joelho dele fez assim, e aí ele ferrou os ligamentos e tal. Então, pô, ele lutou no ADCC 2022, não passou, se eu não me engano, se não passou da primeira luta, não passou da segunda. Foi uma coisa assim, foi a primeira ou segunda luta que ele já perdeu. Pô, o joelho dele, até ele se recuperar, mas ele realmente é um garoto... Pô, a galera que treina no BT fala que ele é o melhor professor que tem lá, que ele é muito bom, ele sabe muito o que ele faz, só que ele nunca conseguiu demonstrar isso nas competições. Tanto que a gente a gente queria ver o confronto entre Nick Ryan e o Mika Galvão, antes, né, desse machucado dele aí contra o Dante Leon. Depois que machucou, aí o Mika, tipo, pô, foi muito mais na frente assim. Antes eu acho que daria um caldo na luta, hoje não mais, Hoje o Mika, eu acho que ganharia do Nick Ryan com uma certa facilidade. Antigamente, não. Antigamente era perigoso pro Mika.
Mas não sei, né? O Nick Ryan tem esse problema. Nick Ryan é 880. É assim como o J-Rod, sabe? Tipo, não dá pra tu botar 100% de certeza. Já o Matheus Diniz já tem um jogo mais consistente. Eu vou de Nick Ryan. Mas, como eu falei, não dá pra ser 100% com o Nick Ryan nesse confronto aqui. Renato Canuto contra o Roberto Jimenez. Pô, eu adoro o estilo do Renato Canuto. Ele é um showman, cara. Mas é o Robertinho. Robertinho, eu gosto muito do estilo do Roberto também. Roberto joga pra frente, ele busca finalização, ele é um cara muito duro. A gente viu também que teve o May, né, de kimono. O May, pô, deu um trabalho pro Roberto Jimenez, né? Tipo, pô, o Roberto não achou nada. No chão nem em pé com o May. O May conseguiu fazer um jogo assim. E o Renato é um estilo do May, sabe? Que é aquele estilo espiritado, assim, né? Tipo, pô, o Renato, altas lutas sai highlight dele. Ele pula da Rio Hulk, ele pula da Triângulo Voador. Então, tipo, é show garantido ver o Renato Canuto lutando. Assim como o Hokage, ele é showman. É, como o Filipinho, ele é showman com esses caras. Mas é o Roberto Jimenez. Então, esse confronto aqui ficou meio complicado pro Renato. Eu vou de Roberto Jimenez, apesar de gostar muito do estilo do Renato. Realmente eu não queria que fosse esse confronto assim de cara, não. Porque, pô, são dois grandes favoritos aí. Tommy contra Tai Rotolo, eu vou de Tai Rotolo. Majid Hash contra o Kenta. Pô, o Majid, ele é bastante conhecido já. Mas ele ficou mais conhecido ainda no ADCC 2022 nas seletivas, porque ele fez todas as seletivas. Ele tomou as duas seletivas da América do Norte e as duas seletivas do Brasil, ele não ganhou nenhuma, e aí ele foi convidado pra lutar o ADCC. Tipo, pô, ele foi e lutou com a camiseta largadora, cara. E aí a galera, né, no Brasil se amarrou, que o bicho tava finalizando todo mundo e a camiseta dele gigante. Então ele ficou muito conhecido nisso também. Eu visitei a academia dele nos Estados Unidos. Pô, a academia dele é a Vibe Surf. Tem aqui no canal, mostrando como é que é a academia dele. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você. Só que é o Kenta. O Kenta a gente viu recentemente uma luta dele contra o Mika Galvão. Cara, o Kenta ele é muito bom de queda. Isso pode ser um problema ou não, porque o Majid vai sentar. O Majid não troca queda. Ele vai sentar. Só que o Kenta é muito bom de passagem. E isso me preocupa. O Majid é bom de raspagem, mas a gente viu que na luta entre ele e o Gente Torres ficou muito travado. Os dois não conseguiram fazer nada, que foi no Russo da Boa, né? Então, assim, não sei, tá? Eu acho que não dá pra. Não sei. Eu iria de Kenta, apesar de torcer pra esse confronto pro Majid, mas eu acho que o Kenta levaria essa. Categoria acima de 80 quilos. Nick Rod contra Mason Fowler. Tivemos esse confronto recentemente no S Fight Pass. Quem venceu foi o Nick Rod na pontuação. Eu iria de novo de Nick Rod nesse confronto contra o Mason. William Tact contra o Luke Rockhold. Vou de William Tact. Pra mim ele é um dos favoritos a levar a divisão acima de 80. Não acho que ele leva, mas eu acho que ele é um dos favoritos. João Gabriel Rocha contra o VH. VH pra mim é o grande favorito a levar. Vai ficar entre ele e o Nick Rod, na minha opinião. Owen contra o Felipe Pedro. Primeiro que eu fiquei muito feliz de ver o Felipe Pedro no Nogueira, né? Isso já começa daí. Pô, mas colocaram ele contra um cara muito duro que é o Owen. O Owen, cara, ele é muito bom em queda, tá? Queda com ele. Nem adianta trocar queda com ele que ele vai te derrubar. Ele é muito bom no bodylock, ele faz muito ultimata. Então, a gente viu a luta dele no Polaris contra o Chris Weidman. Pô, foi um show a luta deles. Queda pra tudo quanto é lado com o Chris Weidman também. Se eu não me engano, ele foi All-America, não foi? Alguém me confirma isso aí, por favor? Isso aqui eu realmente não sei dessa informação. Porque é da MMA, né? Então, não sei muito. Mas se eu não me engano, ele é All-America. E, pô, contra o Owen foi muito legal ver o Chris Weidman contra o Owen. Então, assim, Felipe Pedro tem que puxar. Não adianta trocar queda que vai cair. O Owen, pô, bodylockzão dele vai jogar suplê. Ele é bom, que ele fez um suplê no Chris Weidman. Absurdo. Depois você procura esse confronto aí. Mas, no chão, pô, Felipe Pedro, né, é muito técnico. Então, eu vou desse confronto de Felipe Pedro, mas ele vai ter que pensar na estratégia. Ele tem que ir pro chão logo. Porque se essa luta ficar muito tempo em pé, ainda mais que vai ser meio estilo MMA, se ele ficar tomando queda do Owen, vão ser 3 rounds, né, com pontuação da MMA, mas a ideia é do jiu-jitsu, então o domínio vai contar bastante. Não vi o Owen fazendo guarda, então, tipo, você colocar de costas um wrestler é muito complicado, mas depende da estratégia do Felipe Pedro, mas eu vou de Felipe Pedro. Max Guimenez contra o Adam Brandon, vou de Max Guimenez. Inácio Santos contra o Pat Downey. Cara, o Pat Downey, ele e o Gordon já brigaram não sei quantas vezes. O Gordon até fez um
no mesmo dia confronto grappling e confronto wrestling com o Pat Downey. Foi bem legal esse evento aí. Eu gosto do estilo Pat Downey. Cara, não sei. Eu não conheço muito o estilo do Inácio Santos, então nesse confronto eu não vou dar palpite, porque realmente eu não conheço o estilo do Inácio Santos pra saber como é que ele é. Então vou pular esse aqui. Pedro Alex Bombom contra o Daniel Greg, vou de Pedro Alex Bombom. E Mohamed Ali contra Kyle Baum. Pô, eu fiquei muito feliz de ver o Ali voltando, né, pro grappling, porque agora ele teve 2 lutas da MMA, ambas as lutas ele nocauteou com a high kick, então, pô, o cara tá indo muito bem no MMA. Fiquei feliz de vê-lo aí nessa categoria acima de 80 quilos do Craig Jones Invitational, mas colocaram ele com um cara muito ruim. Muito ruim, assim, não um cara que é ruim, tá? Tipo assim, uma luta ruim pra ele, é isso que eu quis dizer, desculpa, me expressei errado. Porque o Caibol é do Tape Planet e é muito bom em chave de pé. Enquanto o Ali, a maioria das derrotas dele por finalização foi chave de pé. Foi leg lock, foi botinha, foi, sei lá, to hold, não sei se já foi finalizado to hold, mas já heel hook. Então, assim, isso é um problema. Porque é um ponto fraco do Ali, chave de pé. E o ponto forte do jogo do Caio é chave de pé. A maioria das vitórias dele por finalização é chave de pé. Então isso ficou um pouco ruim pro Ali. Mas em questão de jiu-jitsu, na minha opinião, o Ali tem mais. Então, pô, se o Ali conseguir se defender da chave de pé, o Ali vence essa. Mas se o Ali entrar displicente, o Caio vai pegar o pé dele. Então é essa a previsão pra essa luta. Eu vou de Ali se ele se ligar no pé. É isso que eu tenho pra falar. Então, como eu falei, não sabemos ainda se esses confrontos vão ser, né? Se essa é a chave, né, do Craig Jones Invitational, se for, esses são os meus palpites. E agora eu quero saber os seus. Outra coisa, a Cannibal é um dos nossos patrocinadores. Cara, eles estão com vários descontos aqui, tá? Na Cannibal. E ainda, usando meu cupom RAFA30, você ganha 30% de desconto em todo o site da Cannibal. Todos. Então, tipo, se você toma hipercalórico, whey protein, creatina, barrinha de proteína. Deixa eu ver, o que mais? Cara, tem muita coisa. Nossa, Cannibal tem muita coisa. Tem coisa que eu nem sei como é que usa. BCAA, tem um creme de arroz ali que veio até no meu pedido que eu vou aprender como usar. Então, cara, tem um monte de coisa, pré-treino. Usando meu cupom RAFA30, você ganha 30% de desconto em todo o site da Cannibal. Vou deixar aqui na descrição no comentário fixado o link, assim como também meu cupom. Se você for comprar algum suplemento, pô, considere comprar na Cannibal e considere usar nosso cupom. Você ajuda demais, assim, o canal dessa forma. Você ajuda o patrocinador a continuar com a Rafa. Pô, e você ganha 30% de desconto e você ajuda a Rafa. Então, muito obrigada pra quem dá preferência por usar os nossos patrocinadores e sempre usa o nosso cupom. Vocês são demais. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e me dê seus palpites aqui no Craig Jones Invitational.